Boa noite pessoal. Hoje é quinta-feira, 20 horas e 15 minutos. Eu sou Luciana Guiar, do Gestalt Terapia com Crianças, Instagram, Facebook e YouTube. E tô aqui para mais uma mini live com vocês. Hoje eu quero falar sobre um aspecto dos limites em psicoterapia, já que a gente fala tanto de permissividade, de espaço permissivo, de experimentação inspirada sempre nas perguntas e nas sugestões de vocês. Hoje eu quero falar de um pequeno aspecto, um dos elementos de um conjunto de limites que nós trabalhamos em psicoterapia e que vem a partir de uma colocação do compartilhar de uma das nossas seguidoras. É tão engraçado falar seguidoras, eu me sinto a youtuber, né? Mas na verdade as pessoas que me acompanham aqui e que eu não conheço e que não foram meus alunos inicialmente são meus seguidores, né? E inspirada numa dúvida, em algo que ela compartilhou acerca de em que medida a gente dá limites e o que a gente limita, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muito boa noite. Gente, aquele momento de vocês mandarem aqueles likes, aqueles coraçõezinhos, aquelas coisas todas, compartilharem a live tanto no Instagram quanto no Facebook com alguém ou alguém que vocês conhecem e que podem se beneficiar desse conteúdo. Isso é super importante. Isso parece um outro papo de youtuber, né? Mas isso é super importante porque tem uma coisa chamada algoritmo no Facebook, no YouTube, no Instagram, que inclusive faz com que a nossa conexão fique um pouco mais forte, né? Um pouco mais fortalecida, e que diz respeito a essa interação que vocês têm aqui comigo. Então, quanto mais gente se manifestando, curtindo, mandando likes, boa noites e dizendo de onde e tudo mais, o algoritmo entende que isso aqui é uma coisa que vale a pena e aí comunica, mostra para outras pessoas que podem se interessar também por esse tema, que tá rolando a live aqui. Eu canso de encontrar com pessoas e de receber mensagens de pessoas que dizem: puxa, mas que mini live é essa? Eu não vi, o que foi, o que aconteceu, como que foi? E de repente a pessoa segue a página, de repente a pessoa adicionou o perfil, mas sei lá pelo que, vai entender os deuses internéticos e facebookianos, a pessoa não recebeu a notificação. Então vocês ajudam e me ajudam, inclusive me ajudam a permanecer aqui firme e forte quase toda quinta-feira, se vocês fizerem isso durante e depois, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, a gente fala muito, principalmente em Gestalt Terapia com Crianças, o quanto que o espaço terapêutico ele precisa ter um caráter permissivo. Mas o que é a permissividade em psicoterapia? Permissividade em psicoterapia não é a criança fazer tudo que dá na telha, de qualquer forma, de qualquer maneira. Inclusive aquela fala, que é uma fala que às vezes a gente aprende na graduação, lá no estágio, que é assim: então, fulaninho, aqui nesta sala, com esses materiais, nós vamos nos encontrar durante 50 minutos, durante 1 hora, e você pode fazer tudo o que você quiser. Esta fala, que muitas vezes nos é ensinada lá na graduação, lá nos estágios da vida, é uma fala perigosa, porque uma criança pode levar
isto ao pé da letra, literalmente. E vamos lá, minha gente. O espaço terapêutico, ele é sim um espaço permissivo, mas ele não é um espaço onde a criança pode fazer tudo que quiser. Então vamos entender o que é essa permissividade. É uma permissividade para ser. É uma permissividade para se conhecer. É uma permissividade para se perceber. É uma permissividade para se experimentar. É uma permissividade para experimentar novas formas de viver as relações, de viver e de expressar os sentimentos. E que, portanto, na prática, isso que eu estou falando teoricamente, na prática, se traduz, sim, num espaço onde a criança pode fazer coisas que ela comumente não faz. Que ela tem a possibilidade de viver e de experimentar formas, jeitos, expressões que ela não está acostumada, ou que de alguma forma ela evita, de alguma forma ela repele, de alguma forma ela não tem a possibilidade, ela não tem a permissão desse meio. Então, prioritariamente, quando a gente fala de permissividade, a gente está falando de uma permissividade de experimentação. E experimentação em Gestalt terapia acontece no sentido da criança poder se perceber, da criança poder perceber o que ela faz, como ela faz e de alguma forma provocado pelo que, para atender que necessidade, para atender que sentimento, para atender que excitamento. E, por um outro lado, permissividade de experimentação para que, diante dessa necessidade, desse sentimento, né, desse excitamento, ela possa viver esse excitamento de formas diversas, e de formas diversas daquela que ela vivencia fora da terapia, e que muitas vezes é uma forma constrita, é uma forma empobrecida, é uma forma estereotipada, é uma forma rígida, é uma forma pouco saudável, é uma forma pouco nutritiva, é uma forma que não funciona e que não traz bons resultados nas relações que essa criança estabelece. E vamos lá, né, minha gente? Quando eu falo de bons resultados, eu estou falando da criança, de satisfação da criança. Por isso, o espaço terapêutico é um espaço permissivo. Por isso que a figura do psicoterapeuta é uma figura de um adulto diferente de todos os outros adultos. É por isso que eu brinco, e quem é aluno meu, já foi aluno meu, sabe que eu tenho um bordão, que é: o terapeuta é agente da novidade. Esse adulto que é o psicoterapeuta, ele é e precisa ser um adulto diferente, um adulto que responde de uma forma diferente, um adulto que reage de uma forma diferente, um adulto onde quando a criança espera que ele dê uma bronca, ou que ele faça uma intervenção normativa, ou que ele diga o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode, o que não pode, a priori. Quando a criança espera isso do terapeuta, o terapeuta é esse adulto que não vai dar isso para a criança, e que vai deixar a criança desconcertada, e que vai deixar a criança com um ponto de interrogação do tipo: como assim? Isso é possível? Eu posso experimentar isso? Eu posso escolher? Ela está dizendo que eu posso escolher a atividade que eu vou fazer. Ela está dizendo que eu posso escolher brincar com alguma coisa, mas eu posso não brincar também. Ela está dizendo que eu posso conversar, eu posso brincar, ou eu posso não fazer nada. Eu posso ser o autor e o protagonista dessa hora, desse momento, fazendo
aquilo que me dá vontade com os recursos que existem aqui. E é aí que a gente se diferencia totalmente dos adultos que a criança conhece, porque nós somos aquele adulto que vamos sentar no chão, nós somos aquele adulto que vamos colocar a mão na massa, nós somos aqueles adultos que não vamos nos preocupar nem nos impactar com sujeira, com bagunça, com regras para jogar o Uno ou o jogo da vida. Nós somos aquele adulto que vamos construir brincadeiras, nós somos aquele adulto que vamos vestir um fantoche e dar vida a esse fantoche. Nós somos aquele adulto que surpreende e que a partir dessa postura abre a possibilidade da criança experimentar um pouco mais, da criança ir além. E nós somos também aquele adulto que acolhemos as dificuldades, que acolhemos as impossibilidades, que acolhemos os erros, os fracassos, aquilo que a criança considera feio, aquilo que ela considera defeito. Nós somos o adulto que não damos ênfase a isso e que, portanto, damos à criança a possibilidade de acolher essas características também. Tudo isso é permissividade em psicoterapia. Então, é importante já a gente sacar que permissividade vai além do comportamento, vai além do que a criança pode fazer na terapia, naquele horário, com aqueles recursos. Inclui o uso dos recursos e inclui a possibilidade de estar ali fazendo coisas diferentes, fazendo coisas que ela tem vontade e que ela cria e que ela escolhe, mas vai além. Permissividade tem a ver com aceitação, permissividade tem a ver com respeito pelo tempo da criança, pelo ritmo da criança, pela escolha da criança, pelos limites e possibilidades dessa criança na relação com o psicoterapeuta. Tudo isso é permissividade também. Porém, permissividade para se perceber, permissividade para experimentar, permissividade para crescer e assimilar a novidade não indica ausência total de limites. E é por isso que a gente tem uma regrinha básica em psicoterapia que eu vou denominar de critério da integridade. E o critério da integridade diz: a criança pode fazer, aspas, o que ela quiser, o que ela escolher, dentro daquele tempo, com aqueles recursos e aqueles objetos da sala, desde que ela não ponha a integridade física dela em risco, nem a integridade do terapeuta, nem a integridade da sala. Em outras palavras, essa criança não pode se machucar o psicoterapeuta, nem machucar a sala. No quesito machucar a sala, é bem importante, e eu não vou falar muito sobre isso, porque eu tenho outros vídeos no YouTube, que eu falo sobre isso. Tem um vídeo no canal do YouTube onde eu falo sobre o espaço terapêutico e os recursos lúdicos. E quando eu falo do espaço, eu falo muito disso que eu vou pontuar agora. No quesito não pode machucar a sala, é bem importante que a gente preste atenção no tipo de espaço que a gente oferece para a criança. Porque eu preciso ter um espaço à prova de criança. Eu preciso ter um espaço que possa ser predominantemente um espaço que acolha crianças e crianças que impactam espaços. Ou seja, eu não posso ter um espaço cheio de frufrus, cheio de enfeites, cheios de vidros, miniaturas, coisas que quebram,
Coisas que se uma criança fizer um movimento um pouco mais amplo, ela vai ventar do outro lado da sala. Por quê? Porque são espaços que acabam não sendo tão permissivos. São espaços que, pela própria natureza frágil, delicada, eles acabam sendo espaços restritivos do uso, restritivos do movimento, restritivos de uma ação mais enérgica e que muitas crianças precisam, porque muitas crianças precisam. Então, quando a gente pensa em espaço terapêutico para criança e quando a gente pensa que dos critérios de limites a criança não pode estragar, quebrar, danificar o espaço, a gente precisa se dar conta de que espaço a gente oferece para essa criança, porque se eu ofereço um espaço facilmente quebrável, então o que essa criança vai viver são situações de muita restrição, né? E aí aquilo que inicialmente era a ideia de um espaço permissivo para experimentação vira um espaço onde eu tenho que cuidar para não esbarrar aqui, onde eu tenho que cuidar para não sujar ali, onde não pode cair ponta de lápis no tapete, onde se eu fizer isso eu quebro, se eu fizer aquilo eu taco a minha cabeça numa ponta de uma mesa de vidro, se eu me pendurar na mesa, a mesa vira com tudo em cima de mim. E aí vamos combinar, minha gente, isso não é uma sala adequada para criança. Isso é uma sala linda para sair na capa da Casa Cláudia. Isso é uma sala linda para você, com pompa e circunstância, de repente, atender os adultos que valorizam isso e que acham que você é uma linda psicoterapeuta porque você tem uma sala, linda, luxuosa, nananã. Agora, uma criança, primeiro, ela não liga nada para isso. Ela tá andando para isso. Segundo, isso pode ser restritivo. Dito isso, então voltamos aos nossos critérios básicos, tá? Integridade da criança, integridade do psicoterapeuta, integridade da sala. Quando que a gente coloca esses limites? Assim que começa a terapia? Não. E por que que eu digo não? Porque, e isso, gente, para tudo, parênteses, Luciana Aguiar, 2019. Isso não é uma verdade absoluta. Aliás, nada do que eu falo é uma verdade absoluta. Eu falo do lugar de psicoterapeuta, eu falo do lugar de uma psicoterapeuta amparada na abordagem, na Gestalt terapia e a partir da minha experiência clínica de mais de 20 anos, verificando o que dá certo, o que não dá certo, o que faz sentido, o que não faz sentido, mas o que faz sentido para mim, faz sentido para mim. O que não significa que você tem que fazer igual e o que não significa que se você faz diferente, você está errada, ou eu estou te julgando, ou eu estou querendo que você faça diferente, ok? Então, voltando a isso, eu nunca, jamais, em tempo algum, chego para uma criança que eu acabei de conhecer e digo para ela: olha só, fulaninha, você tem aqui nesse reloginho 1 hora. Quando o ponteiro chegar aqui, a gente vai se despedir. Até aqui, a gente tem toda essa sala e todos esses materiais para utilizar caso você queira. E antes que eu me esqueça, você não pode me bater, você não pode se machucar e você não pode quebrar nada da sala. Gente, imagina você no lugar da criança, acabando de entrar num lugar que ela nunca viu, vendo um adulto que ela nunca viu e que ela ainda não sabe que é um adulto diferente, tá? Ela ainda não sabe que eu sou o agente da novidade. E aí, esse adulto chega e fala isso pra você. Tem criança que vai ficar de cara, do tipo assim: vem cá, por que essa maluca tá dizendo pra mim que eu não posso bater nela e que eu não posso quebrar a sala, né? Eu nunca tinha pensado nisso. E muito provavelmente vai ter criança que nunca pensou nisso, mas já que você falou, deu ideia. Então, a gente não antecipa uma coisa que não aconteceu, que não se apresentou. A gente dá o contorno inicial, a gente mostra para a criança a sala,
os recursos, dá o contorno de tempo, isso é muito importante. Dá o contorno de tempo para que ela saiba o tempo que ela vai ficar ali e como que aquilo ali funciona, percebe? E pronto. Limites dessa natureza a gente só coloca quando a criança se ensaia a atravessar qualquer um deles, ou seja, né, quando a criança começa a fazer algo que é potencialmente perigoso, quando a criança ameaça partir para cima do terapeuta ou uma agressão física, quando a criança atenta contra algum objeto ou alguma parte da sala. E nesse sentido, é muito importante nesses momentos em que isso se apresenta, que o terapeuta seja muito efetivo, que o terapeuta seja muito papum, né? Isso não, isso aqui não é permitido, isso aqui não vai rolar, isso aqui não pode. E na sequência, ofereço uma alternativa. Isso é muito importante, porque quando uma criança faz alguma coisa que coloca ela em risco, ou parte para cima do terapeuta, ou tenta quebrar alguma coisa da sala, ou danificar a sala, tem uma energia, tem um excitamento, tem alguma coisa que está acontecendo com essa criança. Ela está mobilizada com algo, tem algo que a anima para que ela faça aquilo do jeito que ela está fazendo. Ou seja, aquilo que ela está fazendo, que é o comportamento a ser limitado, é a tradução, é a expressão de alguma coisa que ela está experimentando na relação com você, psicoterapeuta, e com a sala, com o espaço, com o campo psicoterapêutico. Então eu não posso dizer só não pode. Eu não posso dizer só isso não vai rolar. Isso não é permitido. Desse jeito não pode ser. Eu vou precisar dizer isso e, na sequência, oferecer uma possibilidade de expressão diferente. Voltamos ao espaço terapêutico como um espaço de experimentação. Não pode fazer assim, mas pode fazer assado. Não pode me bater. Você tá zangado, você tá frustrado, você não gostou que eu disse isso, que eu falei aquilo, mas não pode me bater. Pode fazer de conta que eu sou o João Bobo e bater nele como se fosse eu até cansar. Não pode chutar a cadeira, porque chutar a cadeira machuca o seu pé e machuca a cadeira. Mas pode chutar todas as almofadas até cair o pé, até cansar, até suar de pingar. Então, na medida que eu ponho o limite, eu imediatamente ofereço alternativas. Não dá para riscar a parede se a parede não é de riscar. Tem paredes que são de riscar, tem paredes que não são de riscar. Essa parede não é de riscar, mas você pode riscar no quadro branco, você pode riscar no papel, na cartolina, no papel craft. E aí você tem uma série de outras possibilidades para oferecer para a criança. De modo que quando você dá o limite, você dá um limite em uma expressão específica, em um comportamento específico que, de alguma forma, cai no critério da integridade, mas você não limita, você não faz a criança engolir aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está experimentando. Certo, gente? Isso é fundamental. Quem tem o meu livro, o Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, tem uma parte de um dos capítulos, eu não me lembro mais
se é o capítulo 3, onde eu falo de desenvolvimento, ou se é o capítulo 7, que eu falo de processo terapêutico, ou se são os dois. Olha só, eu escrevi o livro e eu não sei mais onde está. Mas eu falo disso, né? Falo do critério de limites, da importância dos limites dentro de uma abordagem que tem como mote a permissividade para a experimentação e de como isso é importante para dar contorno para a criança, para ajudá-la a expressar o que ela precisa expressar, mas de um jeito que não a machuque, que não machuque o outro e que não destrua o seu entorno. Inclusive porque se ela se machuca, isso não é legal para ela. Se ela machuca o outro, isso também não é legal para ela, porque isso gera, no mínimo, culpa e, na maior parte das vezes, punição. Se ela machuca uma outra pessoa, seja um coleguinha, seja um adulto. Se for um adulto, então é um Deus nos acuda, né? A criança é punida pro resto da vida. Da mesma forma que se ela se expressa e ela danifica um ambiente e ela quebra alguma coisa e aquela expressão dela destrói, novamente ela sofre consequências. E aí vira uma retroalimentação negativa, porque ela expressa alguma coisa que ela precisa expressar, mas ela expressa de forma inadequada. Na medida que ela expressa de forma inadequada, o ambiente retorna na forma de punição, na forma de julgamento, e aí isso a impacta, muitas vezes isso incrementa aquilo que ela está sentindo, e aí novamente ela precisa expressar, e novamente ela não sabe como expressar, e isso cria uma bola de neve. O que a gente faz em terapia, a gente limita a expressão inadequada, usando esses critérios, e abre a possibilidade da criança se expressar de outras formas. Aí, isso é o basiquinho de limites. Aí, uma nossa amiga aqui, eu não vou dizer o nome dela, não sei se ela está assistindo a live de hoje, eu não vou dizer porque, como ela não me deu autorização, eu fico com um pouco de medo. Mas eu vou dar uma lidinha aqui no que ela escreveu, então se ela estiver assistindo a live, ela vai saber que ela é ela, mas eu tô trazendo essa questão que ela trouxe, porque eu acho que é uma questão que diz respeito a toda essa prévia que eu dei, que é quase a mini live inteira, e que pode interessar outras pessoas. Ela diz, sabemos quanto à permissividade do espaço terapêutico. Sabemos que são poucas regras, não se machucar, não machucar o terapeuta, não levar brinquedos e manter a integridade da sala. Assim, ela fala de não levar brinquedos. Não levar brinquedos a criança não pode levar brinquedos da sala para casa. Tipo assim, super curti esse tripé, eu quero ele pra mim, eu vou levar, porque eu quero dormir com ele. Isso é um critério também. E cai no critério integridade da sala. E levar o brinquedo não é necessariamente quebrar a sala ou machucar a sala. Mas se toda criança que vier para a terapia quiser levar um brinquedo da sala, ao final de uma semana não existe sala. Ao final de uma semana não existe uma sala com um determinado número de recursos. Então, é um trabalho de limite, é um trabalho de frustração, é um trabalho de adiamento de satisfação, você não deixar as crianças levar nada do espaço terapêutico, a não ser que seja algo que ela produziu. Ela fez um desenho, ela fez uma escultura qualquer na argila, ela construiu um avião de sucata, ela montou alguma coisa de massinha. Então, quando é uma produção, ela fez, sei lá, um slime. Quando é uma produção dela, algo que ela criou, então a gente dá a ela a possibilidade de escolher o que ela quer fazer com aquilo.
que é uma produção dela. E essa escolha fala muito dela, fala muito de como ela lida com aquilo que ela cria, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela produz, com aquilo que é dela. Então, produções tudo bem. Agora, querer levar os potes de tinta, não. Querer levar o papel, não. Querer levar o fantoche da fada, não. Querer levar a casinha de bonecas, não. Querer levar o carrinho azul, não sei das quantas, não. Né? E a garantia de que cada criança vai encontrar a casinha, o pote de tinta, o carrinho azul e tudo mais, quando voltar, é exatamente ela não poder levar. Porque assim como ela não leva, nenhuma outra criança leva. E é por isso que todas as crianças, quando chegam aqui, encontram a sala do jeito que encontram. Isso é um grandíssimo trabalho com frustração, é uma frustração possível, é uma frustração desejável e completamente possível de ser manejada em psicoterapia, tá? Aí a nossa amiga coloca aqui, que já sabe disso tudo, então ela já deve ter lido meu livro, inclusive, mas ela diz: no entanto, fico ainda com dúvidas sobre isto. Claro, gente, porque a realidade, ela transcende loucamente o tempo de uma mini live, o tempo de uma aula, aquilo que a gente escreve no livro. Sempre tem coisas que surgem e que, putz, e isso, e aquilo. Então, estamos aqui para responder. Aí nossa amiga que diz: no entanto, fico com uma dúvida. Aí ela pergunta: isso vale para todo o espaço terapêutico? Sala de espera, cozinha. E aí eu digo: sim, claro que vale para todo o espaço terapêutico. Aliás, eu sempre digo, não pensem que antes de você entrar na sala com a criança, não tem terapia acontecendo. Não pense que depois que você sai da sala com a criança, acabou a terapia. Eu diria que as coisas mais notáveis, mais periclitantes, mais importantes, muitas vezes da terapia, são coisas que acontecem nesse chegar e nesse ir embora, nesse corredor, nessa recepção, nesse entregar a criança para os pais e os pais dizem alguma coisa, a criança fala outra, nesse pedir sempre para beber água, nesse querer ir ao banheiro e ficar 300 anos, nesse deixa eu dar uma palavrinha com você e já acabou o tempo. Então, a gente tem que ficar muito atento e muito esperto, porque não é assim, ai, saí da sala, pronto, agora eu sou Luciana, não sou mais terapeuta. Não, porque é justamente nessa hora que você se desliga que você corre mais o risco de errar. Você corre o risco de cair num apelo neurótico desses pais, você corre o risco de cair numa manipulação da criança. Então, regra de limites vale para todos os espaços do consultório. Não, ele achou bonitinho o reloginho da sala de espera da recepção, ele não pode levar o reloginho. Assim como a mamãe dele também não pode levar a revista. Sabe aquela revista que ela quer levar? Não, ela não pode levar. Se ela quiser, a gente tira uma cópia daquilo que ela gostaria de ler, né? Se ela quiser, a gente faz de outro jeito. Mas levar a revista não, porque a revista está ali para todo mundo. Então não pode levar a revista, não pode levar o reloginho, não pode riscar a mesa da secretária de caneta Bic, não pode. Os mesmos critérios acontecem dentro da sala terapêutica e fora da sala terapêutica. Isso vale para tudo, tá? Mas aí ela compartilha uma situação que fez com que ela fizesse essa pergunta para mim. Eu vou ler a situação para vocês para dar o meu parecer e a gente se encaminhar para o fechamento. Ela diz: vou partilhar uma situação que tem sido comum. Atendo uma criança de 10 anos. Ela se organiza com algumas coisas na vida, desejando ter muito, consumir muito, e me diz, né? Eu gosto de xícaras grandes, de pratos e copos dos maiores, pois dá para comer mais. Ao fazer slimes, e slime é o must, o novo must da temporada da clínica de crianças,
Ao fazer slimes, essa criança utiliza mais de meio litro de cola, metade do pote de espuma de barbear, etc. Pausa. Crianças fazem isso. A gente limita o material das crianças? Não. As crianças precisam ter material para dar cabo da expressão que ela precisa colocar ali no espaço terapêutico. Por isso, muitas vezes eu, inclusive, converso com os meus alunos quando eles perguntam sobre precificação, sobre cobrar consulta, sobre preço de sessão. Eu digo, e é uma coisa que eu partilho com vocês, obviamente dentro de um contexto de clínica privada, que eu precifico a sessão de criança um valor mais alto do que a sessão de adulto, justamente por conta do uso de material. E justamente para não ficar ali me torcendo que ele está usando metade da cola, ele está usando metade da cola, ele vai usar a cola toda e aí não vai sobrar, essa cola custou não sei quantos reais. Né? Porque se eu fico assim, eu já não estou mais presente. Se eu fico assim, eu já não consigo mais tá ali olhando para aquilo que a criança tá me mostrando. E se eu chego para ela e digo, só um pouquinho, não é assim que usa, você tá usando muito, só pode usar um pouquinho, só pode usar metade, não, agora é só isso. Não, eu começo a entrar com... Porque aí, veja bem, isso não diz respeito ao critério de limites. Isso diz respeito a uma restrição, a uma economia, porque eu estou estabelecendo a priori o que é adequado e razoável em termos de quantidade, de tamanho para ser utilizado ali. E eu vou dizer para vocês que a maioria das crianças, e principalmente as crianças pequenas, elas precisam de muito, porque crianças pequenas precisam de experiência sensorial. Então aquela tinta na pontinha do pincel que ela aprende na escola, ainda limpando assim para fazer o risquinho. Gente, não é aula de belas artes. As crianças, pronto, sacudir até a mesa. As crianças precisam botar tinta, fazer um bolo de tinta, o papel precisa ficar pesado, furar, cair tinta, escorrer, e aí escorre, elas eventualmente passam no braço, na mão, e é por isso que o slime faz tanto sucesso, porque a experiência é sensorial. Então as crianças precisam disso e a gente não pode limitar material. É claro que se a gente tem uma criança como a nossa amiga aqui, que verbaliza, eu gosto de muito, eu gosto de grande, e ela vai no seu comportamento mostrando isso também, é a cola toda, é metade da espuma de barbear, isso fala de uma avidez, isso fala de uma necessidade de muito, isso tá falando de uma necessidade da criança, que a gente ainda não sabe no primeiro momento o que isso significa. Qual é o lugar disso nas relações da criança? O que isso fala das relações de nutrição emocional que essa criança estabelece? A gente não sabe, mas ela começa a mostrar pra gente como ela vive isso a partir desse brincar. Então a gente não limita uso de material. E ela diz, esta tem sido sua maneira, como compreender isto? Acabei de falar. Ela continua dizendo, obviamente eu tenho permitido e apenas descritivamente digo que ele gosta muito, de muito. Falamos sobre excessos, mas não avanço além desta colocação. Tá ok. A gente tem a ideia de que a partir daquilo que a criança está mostrando e que a gente descreve, tem um outro passo imediato que tem que acontecer, principalmente com vistas a mudar o comportamento. Então, a criança está ali para quê? Para entender o que ela faz, como ela faz e a partir do que ela faz. Então, para que ela possa construir e perceber o sentido desse muito, desse mais, desses excessos, ela precisa experimentar
muito os excessos e ela precisa da tua ajuda para mostrar para ela o que ela novamente está fazendo, né? E talvez avançar um pouco mais seja perceber um momento que talvez ela consiga enunciar, e ela tem 10 anos e talvez consiga, como ela se sente quando ela pega muito, quando ela faz muito, quando ela experimenta esse muito. Ela precisa começar a identificar o sentimento, ela precisa identificar o que ela alcança, o que acontece antes, o que acontece durante e o que acontece depois. E na sequência, em que outras situações ela se sente assim? E será que ela se sente assim em outras situações? Ou para que ela se sinta assim, ela precisa fazer isso que ela está fazendo? Então é um desdobramento que é um processo. E às vezes a gente fica numa ânsia assim, tá, já mostrei para a criança, e aí? Que ela não muda. E aí? Eu tenho alguma coisa para fazer que eu não estou fazendo? Não, querida, eu acho que você tá caminhando dentro da nossa proposta. E aí ela traz a outra dúvida, né? Então ela está dizendo, ela não restringe material, ela está mostrando para a criança a necessidade desse uso exacerbado, e ela traz uma outra dúvida que aí é uma coisa bem interessante. Ela diz, em meu consultório, para irmos à sala de atendimento, passamos pela cozinha. Nessa cozinha eu deixo uma mesa com café, chá, bala, biscoito, bolacha. Eu já fiz uma live aqui sobre essa questão das guloseimas na psicoterapia de crianças e o quanto que isso pode ser bem complicado. Quando eu fiz a mini live aqui e falei sobre isso, eu falei especificamente dos psicoterapeutas que oferecem ativamente esse tipo de coisa para criança. Mas compartilhei com vocês aqui também que de uns tempos para cá eu não tenho essas coisas nem no consultório. Eu só tenho café e água, né? E qualquer coisa de comer que eu venha ter, eu tenho guardado para mim, se eu vou ficar aqui muito tempo, mas não é algo exposto e oferecido para os clientes, particularmente por conta das crianças. E que a gente tem muitas crianças com intolerâncias, muitas crianças com alergias, então ter essas coisas expostas faz com que a gente precise lidar com situações que às vezes não vale a pena. Então não vou me estender sobre isso também, mas na mini live que eu falo sobre guloseimas e presentinhos, eu falo sobre isso. E aí ela diz, eu deixo essas coisas na cozinha. No entanto, essa criança, ela abre o armário da cozinha onde guarda os mantimentos, o pó de café, outras bolachas, balas, e pede para abrir, pois quer comer aquela e não as outras que estão ofertadas. Como compreender e intervir, né? A compreensão, ela vai se fazendo ao longo da intervenção. Isto é um critério de limite? É um critério de limite. E é um critério de limite que não é tanto pela integridade, mas fala de um movimento da criança de querer se diferenciar, de querer ser especial, de querer ganhar um lugar naquele espaço e naquela relação que é diferente das outras pessoas, porque o que está ofertado para todos os clientes é o que está disponível ali na mesa, no aparador, sei lá. O que está guardado dentro do armário não é da conta dela, não é da conta e não deveria ser da conta e acessível para nenhum cliente. Eventualmente as crianças têm curiosidade e pedem para abrir. E se for alguma coisa que não tenha nenhum tipo de restrição, não tenha uma coisa íntima, tua, particular, guardado, você pode até abrir para mostrar. Mas no momento que ela quer a bolacha que está fechada, quando tem uma bolacha que está ali e é aquela bolacha que está sendo ofertada para comer,
ela tá querendo subverter a relação que vocês estabelecem. É como se ela dissesse: eu quero ser especial, eu quero que você abra a bolacha pra mim, né? E aí, a resposta é não. A resposta é não. E o sentido e a compreensão disso vem na rebarbe, no desdobramento de como essa criança vai lidar com o não. E não é um não porque não. É um não porque isso não está disponível para ninguém e, portanto, também não está para você. É que nem a coisa de quero levar a caneta da sala. Não, você não vai levar e ninguém leva, porque a caneta é para ficar aqui. Não, você não vai comer a bolacha que está no armário, porque a bolacha, ela não está disponível. A bolacha disponível para comer é essa e não é essa. E aí, o desenrolar da reação da criança, de como a criança vai lidar com esse limite, o que vai emergir a partir daí, é que precisa ser olhado, compreendido, descrito e trabalhado. Então, a gente não tem uma compreensão a priori. Eu fiz algumas hipóteses, mas a questão é, se a gente tem um determinado fio que estabelece essa relação terapêutica, eu não posso ter um biscoito fechado, biscoito que eu sou carioca, eu não posso ter um biscoito fechado no armário para uma criança enquanto a outra come o que está na mesa. O que é isso? Então, isso tem uma tentativa de ganho aí na relação, que vai poder ser compreendido na medida que isso se desdobrar, certo? Aí aquela compartilha, né, que não sabia muito o que fazer, ela deixou que ele abrisse, comeu, só que aí abre um precedente, que foi exatamente o que aconteceu. Ela deixou ele abrir, ele comeu, outro dia ele vai e faz a mesma coisa. Claro, eu sou o preferido da tia, né? Eu sou o rei do consultório. E aí não era uma bolacha comum, era uma bolacha recheada. Então ele não só fez a mesma coisa, não só fez ela abrir a bolacha, como ele pegou a bolacha recheada, abriu, comeu o recheio. Foi isso? Comeu, exatamente, espertinho, né? Comeu o recheio e deixou a bolacha. Aí ela resolveu que ia botar limite. E aí percebe, gente, nesse momento, quando ela diz, não, mas não pode comer só o recheio, porque se come o recheio, descarta a bolacha, desperdiça a bolacha. E aí, no momento que ela identifica o desperdício, que certamente é uma coisa que tem a ver com o valor dela, ela dá o limite. Acontece que o limite não é no desperdício. O limite precisa ser anterior, porque quando ele abre a bolacha e come o recheio, ele está imbuído da ideia de que ele é o especial. Ah, gente, deixa eu pegar uma água aqui. De que ele é o especial. De que ele é o cliente estrela que come aquilo que está guardado no armário. Então, por que não comer o recheio da bolacha e descartar o resto? Entende? Então, é muito importante que cada vez que a gente coloque um limite em terapia, a gente também se pergunte, movida pelo que eu estou colocando o limite. Não, agora comer o recheio da bolacha, não. Mas não é isso. Tem uma coisa desvirtuada na relação terapêutica que começou no momento que ele abriu um armário que não era para abrir e que ele quis alguma coisa que não estava disponível. E aí, por que não? Né? Se eu dou um dedo, por que não a mão? Se eu dou a mão, por que não o braço? E é esse movimento que começa a se apresentar na relação terapêutica e que precisa ser percebido pelo terapeuta, precisa ser limitado, precisa ser restrito, mas descrito, trabalhado, certo? Então ela compartilha isso porque ela ficou na dúvida
como trabalhar essa situação de querer além daquilo que está sendo ofertado. É dizer exatamente isso para ele, que existe um monte de coisas que estão disponíveis e que ele quer aquilo que não está disponível. E aquilo que não está disponível, não está disponível. Porque se não está disponível, mas ele tem acesso, então ele é especial. Esse é o ponto. E aí, todos os sentidos e todos os encaixes que tiverem a ver com a vida dessa criança e com as relações que essa criança estabelece no mundo, vão se apresentando e vão se encaixando a partir daí. Deu para entender, minha gente? Eu extrapolei esse horário da mini live, mas é porque para falar disso, e eu queria trazer essa questão que uma das meninas compartilhou aqui comigo, eu precisava dar aquele pano de fundo inicial de como a gente entende permissividade e limites em psicoterapia. É claro que isso não esgota o tema permissividade, limites, né? Certamente vocês vão pensar em muitas outras coisas, mas hoje o nosso tempo está esgotado. Então, volto a dizer para vocês, no Instagram a live fica 24 horas no ar, então marquem seus coleguinhas, compartilhem com os seus coleguinhas. No Facebook a live fica gravada na página Gestalt Terapia com Crianças, depois eu subo essa live para o YouTube também. Então, alguém estará me vendo no YouTube daqui a 1 ou 2 dias. Super agradeço vocês. Se eu não li alguma mensagem, alguma pergunta e eu deixei de responder, fica tranquilo, porque eu sempre leio. Se é alguma coisa que eu posso responder nos comentários, eu respondo. Se é alguma coisa que dá mote para uma outra mini live, eu guardo. E assim como eu trouxe hoje essa questão que foi trazida por um de vocês, eu trago as outras questões que vocês me sugeriram, que vocês me perguntaram, para que a gente continue trocando aqui nesse espaço, tá? De resto, gente, continuem aqui, continuem na página, continuem no perfil, continuem no canal, me ajuda a espalhar esse conhecimento e esse papo entre as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar, entre o povo que trabalha com criança e que precisa refletir sobre essas questões de limites, permissividade, psicoterapia. Vou ficando por aqui. Uma beijoca, super obrigado pra galera do Insta que tá comigo, super obrigada. Para a galera do Face, super obrigada. Para a galera do YouTube. Eu tô muito massa em 3 mídias, gente. Obrigada por vocês estarem aqui, porque senão eu estaria falando para as paredes e não faria o menor sentido. Beijoca, gente. Boa noite. Encerrando no Insta. Encerrei. Compartilhei. Encerrando no Facebook. Beijoquinha, gente. Até quinta.